entrem em pânico, eu voltei. Meus caras, canção de na área novamente com minha camisa nova do Batman aqui, ai que legal. E vamos reagir aqui hoje, né, a um vídeo do Matheus sobre Fate, né, um resumão de Fate aí. A gente já escutou os sons, eu curti muito, mano, muito mesmo. Os sons de Fate, a história parece bem interessante, a animação é linda, né? Toda essa ideia de trabalhar com questão de personagens reais, né? Históricos e tudo mais. E algumas lendas também, né? Achei sensacional, mano. Sensacional mesmo. E vamos começar aqui a ver esse vídeo. E play. Fala pessoal, vamos começar aqui mais uma série no canal Kishari Shumido. Em comemoração aos nossos 300k, eu decidi trazer uma série de resumão de vários animes que estão fazendo nesse ano 10 anos do seu lançamento. E o primeiro aniversariante da nossa lista é ninguém menos que o nosso querido Fate Zero. Só que por ser uma obra que eu já queria trazer pro canal faz tempo, eu vou acrescentar um bônus pra vocês. Em vez de falar só do Fate Zero, eu vou falar sobre todos os Fates da saga principal, que são tipo a porta de entrada pra essa verdadeira loucura tem mais cronológica chamada Fate, sabe? Deu muito trabalho resumir e roteirizar tudo, tipo, passei um mês inteiro trabalhando nisso, velho. Mas como eu já disse, esse especial é um agradecimento ao apoio de vocês aqui no canal, eu sou muito grato por isso. Eu sempre me sinto mais motivado a trazer vídeos melhores e mais trabalhados como esse, sabe? Então muito obrigado, pessoal, e chega de enrolação porque eu não gosto não, e vem comigo, pois agora nós iremos embarcar no universo de Fate. Assim como praticamente todos os Fate, Fate Zero fala sobre a mesma coisa, a guerra pelo Santo Grau. Uma batalha mortal entre 7 magos que irão invocar 7 espíritos heróicos para lutarem ao seu lado. E a dupla de mago e espírito heróico que sobreviver até o fim, irá ter o direito de fazer um pedido ao cálice sagrado. Em Fate Zero acompanha os acontecimentos da 4ª edição da Guerra do Santo Grau, pois ela já rola há alguns séculos já. Esse confronto ocorre ali na cidade japonesa de Fuyu, que ele praticamente funciona como um ritual para invocar o grau. Os fundadores desse ritual são 3 antigas famílias de magos, os Iceberg, os Tosaka e os Matou. Essas famílias criaram esse ritual com o mesmo objetivo, alcançar a raiz, que é a fonte de todo o conhecimento do mundo e o grande objetivo de vida de todos os magos. O ritual nas primeiras versões estava longe de ser algo perfeito, e por causa disso, desde o primeiro ritual de invocação do grau, houveram erros que fizeram ele nunca ser concluído. Sim, eu disse primeiro ritual e não primeira guerra, pois nas primeiras tentativas ele era apenas um pacífico ritual em busca de conhecimento. Diversos fatores fizeram o grau não ser invocado com sucesso nas edições passadas, e por isso muitas alterações tiveram que ser feitas no modelo do ritual para que ele tivesse sucesso. Alterações essas que foram tantas que acabaram transformando o pacífico ritual em busca de conhecimento em uma fodendo rinha de magos com figuras históricas. E aqui estamos nós para mais uma edição dessa rinha mágica. Vamos começar apresentando os escolhidos pelo grau para participarem dessa 4ª guerra, começando pelos heróis da história, os Iceberg. Eu particularmente chamo eles de afobados da Guerra do Grau, porque toda guerra esses filhos da puta inventam uma estratégia maluca para ganhar um copo sagrado e no fim cagam toda a guerra. Na guerra passada invocaram tipo um servo de uma classe proibida. Vai dar ruim não. Confia, família. Deu tão ruim que o copo sagrado que a antepassada dele se matou, literalmente, para poder criar, acabou ficando corrompido. Agora nessa guerra os caras contrataram um assassino de magos para lutar uma rinha de magos. Vai dar merda? Vai dar não, confia, família. Logo em seguida temos a família Tosaka, que tem como mestre da vez o seu atual patriarca, Tokiomi Tosaka. Ele é o riquinho das 3 famílias e uma figura controversa, pois você pode ao mesmo tempo chamá-lo de belo pai e ao mesmo tempo de pai cuzão do caralho, sabe? Como a Shimateru. Para explicar isso temos que apresentar o próximo mestre escolhido pelo grau, Karia da família Matou. Durante essa guerra os Matou não são tão importantes, eles são bem mais ativos na próxima guerra. Inclusive eles nem queriam participar dessa 4ª edição, pois a família ao passar dos anos foi perdendo seus descendentes com afinidade com magia. E é aí que entra essa garotinha na história, Sakura Matou. Inicialmente a Sakura não pertencia à família Matou, na verdade ela era a 2ª filha do Tokiomi Tosaka. Só que como eu disse, os Matou estavam meio mal das pernas no quesito de descendentes fortes com magia, e foi então que o patriarca da família Matou, o Zouken, pediu ao Tokiomi a guarda da sua filha para ela se tornar a nova futura herdeira da família Matou. E o que o pai do ano fez? Foi lá e deu a própria filha
ia pro velho no maior foda-se. Mas quem dera, esse fosse o maior problema da vida dessa mina aí. É agora que entra o Caria matou. Caria desde cedo saiu de casa vazado porque não concordava com as práticas da família. E que práticas da família eram essas, Mateus? Em suma, eles têm um porão cheio de vermes e esses vermes foram criados para trabalharem nos corpos dos magos da família. Eles desenvolvem ali os circuitos mágicos do mago e auxiliam na produção de mana. Falando assim nem parece tão mal, né? Mas a questão é que, para esses vermes desenvolverem seus circuitos mágicos, eles precisam entrar dentro do seu corpo. Sim, entrar no corpo. Das maneiras mais nojentas e dolorosas que você puder imaginar. Bem, acontece que o Caria estava chegando de viagem em Fuyuki e ele acabou se encontrando com a esposa e a filha do Tokiomi, que inclusive era a crush dele na infância. E quando ele pergunta onde está a Sakura, a mulher revela que o marido passou a guarda dela para a família matou. O Caria volta para a mansão da família a fim de tentar tirar a Sakura de lá, né? Mas infelizmente o Zouken revela que a menina já começou seu treinamento no porão dos vermes há muito tempo. Mesmo assim, ele se oferece para lutar na Guerra do Santo Grau para realizar o desejo do pai, um homem que cegamente deseja alcançar a imortalidade, e em troca de vencer a guerra pro velho, o Caria quer que ele liberte a Sakura da família matou para sempre. Bem, esses foram os representantes das 3 famílias fundadoras, mas como eu disse mais cedo, na Guerra do Santo Grau são escolhidos 7 mestres, ou seja, agora começamos com os outros 4 escolhidos pelo grau. Vamos começar indo para Londres, para uma das instituições de magia mais renomadas do mundo de Fate, a Torre do Relógio. É de lá que o grau escolhe mais 2 mestres para lutarem na sua guerra. O primeiro é um mestre da própria instituição, Kenichi Erumeroi Ashibureto. Essa porra de nome é mais difícil de falar que ácido desoxirribonucleico pela primeira vez. E o outro escolhido pelo grau é o aluno do Erumeroi, o Eiba Berubeto. Os dois têm uma certa rixa nas opiniões ali na instituição, porque o Eiba acredita que através do esforço, um mago de uma linhagem não muito longa pode chegar no nível de magos de linhagens antigas. Já o Erumeroi acredita que quanto maior a linhagem de magos, mais forte eles serão, sendo essa última a teoria mais aceita dentre os magos. E os próximos 2 são grandes surpresas dessa quarta guerra, pois um é um psicopata aleatório que o grau escolhe como mestre na última hora, porque não tinha mais ninguém para invocar, e o outro, esse sim sendo uma surpresa de verdade, Kirei Kotomine, filho de Rise Kotomine, o padre que irá supervisionar a guerra do grau. Ah, eu esqueci de citar isso antes, é que a igreja em Fate é uma organização que supervisiona ali a guerra do grau, sabe? O papel dela é garantir que o ritual seja finalizado da forma correta e que principalmente toda a guerra ocorra da maneira mais discreta possível do público. Mas é aí que a safadeza entra em cena. Acontece que a igreja e a família Tosaka têm uma ligação bem próxima há muitos anos, o que não é algo muito comum, pois em Fate a igreja e a associação dos magos são tipo Palmeiras e Corinthians, sabe? São inimigos mortais. Só que o supervisor da guerra, o Ruisei, explica que os Tosaka são os únicos dentre as 3 famílias fundadoras que ainda buscam alcançar o nobre objetivo que originou o ritual, que era alcançar a raiz, né? Então a igreja irá secretamente apoiar o Tokiomi para que ele consiga o grau, né? E o Kirei irá usar seus poderes de mestre para facilitar ainda mais a vitória do patriarca dos Tosaka. Que bela surpresa, hein? Grande pau mandado esse tal de Kirei aí. Calma, menino Ban. É verdade que o Kirei inicialmente é mostrado pra gente como se fosse uma pessoa manipulável, sabe? Ele não tem sonhos, ambições e esperanças. Então é normal que você pense isso sobre ele. Mas pode ter certeza que mais pra frente esse cara irá surpreender todo mundo. Seu filho perdeu a esposa faz pouco tempo. Espero que mudar pra Fuyo, que não faça mal pra cabeça dele. Não se preocupe, Tokiomi. Essa viagem aí é até boa pra ele não pensar besteira em casa, sabe? Bem, com todos os competidores apresentados, vamos agora à invocação dos servos de cada um. Os 7 servos da Guerra do Grau de Fuyuki são separados em 7 classes diferentes. E essas classes são identidades falsas para os espíritos heróicos usarem, pois se o inimigo souber a real identidade de um determinado servo, é só ele dar uma pesquisada na Wikipedia que tu vai descobrir qual o ponto fraco daquele determinado herói, tá ligado? Verdade. E todos os espíritos heróicos invocados podem ser tanto do passado, presente ou até mesmo do futuro. Então, começando pelo servo Seiba, o espírito heróico da espada. Emiya Kiritsu, o assassino de magos que irá representar os Iceberg, recebe como catalisador de invocação um item extremamente raro, Avalon, a bainha da espada de um certo rei famoso aí. E rapidamente explicando aqui o que é um catalisador, é um item que, se tiver uma ligação com a figura que você tá tentando invocar, as chances dela ser invocada aumentam pra caralho, sabe? Por exemplo, se tu quiser invocar o Ayrton Senna como seu servo, tu poderia usar como catalisador o capacete dele, sabe? Kiritsu, acompanhado da sua esposa, Airi, finalizam o ritual e do meio do círculo mágico surge ele, o grande rei, o grande espadachim. É ele, Kiritsu? Sim, Airi. É o rei Arthur. Pera, você é uma mulher? Perguntou-lhe.
Você é machista? O servo da classe H, parece um gaúcho falando. O espírito heróico do arqueiro é invocado pela família Tosaka, e eles foram além, meus amigos. Tokiomi usa como catalisador o fóssil mais antigo da pele de uma cobra, e com ele é invocado ninguém menos que o primeiro herói, o rei dos heróis, o rei da Babilônia, Gilgamesh. Usou quem preparou para o Caria, o servo da classe Berserk, o espírito heróico putaço da vida. Eles são heróis que encontraram nas suas histórias ou lendas a loucura e a fúria. Já o Eiba acaba furtando o catalisador que o Erumero iria usar na invocação do servo dele e se torna assim o mestre do servo da classe Rider. Devido ao furto, o Erumero consegue outro catalisador e invoca como servo o espírito heróico da classe que morre para a própria lança. E por fim, um psicopata lá invoca no full aleatório o espírito heróico da classe Caster, e o Kirei invoca como seu servo um espírito heróico da classe Assassin. Enfim, com todos os espíritos heróicos invocados, agora é hora de entrarmos nela, meus amigos. A quarta rinha do copo sagrado. A Guerra do Santo Grau se inicia oficialmente quando o último servo é invocado. E para surpresa de todos, o primeiro a fazer seu movimento é o nosso menino Kirei, que dá uma ordem inesperada para o seu servo: elimine Tosaka Tokiomi. Ué, mas você não era aliado? Não somos mais. Mas e se o Hachi aparecer? Ele não vai dar trabalho. Afinal, eu confio em você, meu leal servo. Mestre. A classe dos assassinos nessa guerra é a mais fraca em nível de poder, e por isso a melhor estratégia para ela seria usar a sua furtividade para tentar atacar de surpresa o mestre e não o servo. Mas como o próprio Kirei botou fé que o Hachi não seria problema para o Assassin, o bicho foi full motivado para tentar passar pelas barreiras da mansão dos Tosaka no maior estilo Leon, passando de boa pelos lasers do Resident Evil 4. Só que no momento que o Assassin chega perto da mansão, foi fácil demais. Eita. Sim, meus amigos, em um piscar de olhos, o Assassin foi simplesmente metralhado pelo fantasma nobre do rei da Babilônia. Ah, eu esqueci de explicar também o que é um fantasma nobre, né? Em suma, eles são os ultimates dos servos. São tipo a grande arma secreta do espírito heróico, sabe? E esses fantasmas nobres são um reflexo da história ou da lenda daquela determinada figura. Sendo que ele pode ser desde uma magia até mesmo uma arma. Bem, agora sem servo e fora da guerra, o Kirei vai até a igreja de Fuyuki para encontrar o seu pai. Ele está ali atrás de refúgio, pois a igreja é uma zona neutra na Guerra do Santo Grau. É um lugar onde não pode haver derramamento de sangue, sabe? Mas é aí que está a pegadinha, meus amigos. Quando o Kirei entra na igreja e fica distante de qualquer espião, nós descobrimos que toda aquela parada do servo dele ser capotado pelo Gilgamesh e ele pedir asilo na igreja foi tudo uma pegadinha hardcore mesmo. É só? Pois agora que os outros mestres acham que ele está fora da guerra, ele poderá focar em auxiliar o Tokiomi sem se preocupar de estar sendo vigiado. E como ele vai auxiliar o companheiro dele? Claro que com seus servos. Sim, exatamente o que vocês estão vendo, meus amigos. Aquele Assassin que foi capotado pelo Gilgamesh era apenas um dos 100 servos do Kirei. Ao contrário dos outros servos, o Assassin da Quarta Guerra não é apenas um, mas sim 100 servos. E esse é o fantasma nobre dele. Aquilo é a personificação das 100 personalidades do assassino Hassan, o famoso criador da ordem dos assassinos lá das Arábias. Mas já vou avisando aqui para não se iludir com o número dos servos não, pois em quesito de poder, eles são infinitamente mais fracos que os outros servos. A sorte do Kirei é que nessa guerra, o propósito dos seus servos é espionar e juntar informações para ajudar na vitória do Tokiomi. Então, de certa forma, para o papel que eles estão sendo designados, podemos dizer que eles são uns servos muito bons, sabe? Muito obrigado. Bem, os outros mestres ficam sabendo da derrota do Assassin e do seu mestre, e com isso a maioria já começa ali a reunir informações sobre os outros servos. Claro, todos menos a Sebe, pois ela tá dando um rolê na praia com a esposa do Kiritsu. E sim, o rei Arthur enfeite na verdade é uma mulher. Ela se chama Rainha Artúria Pendragon, e esse passeio na praia aí, logicamente, tem um propósito. A Sebe está andando com a Aire para que os outros mestres achem que ela é a sua verdadeira mestra. E onde está o Kiritsu, Matheus? Ah, meu amigo, lógico que se preparam para a guerra. O Kiritsu se encontra ali com a sua assistente, Maya, e ela já o atualiza ali sobre a situação do Assassin e do seu mestre, deles terem sido desclassificados na teoria, né? Além de trazer todo o arsenal que ele vai precisar para esbagaçar com os outros mestres. Mas aí você deve estar se perguntando, sim, legal essas armas aí, mas cadê o livro de magia, cajado, crucifixo, sal grosso? Afinal, o cara é assassino de magos, né? Mas é aí que está a questão. Enquanto o poder dos inimigos deles são tipo poderzinho, bola de fogo, gelinho, o poder do Kiritsu, bala. O cara virou o assassino de magos na base do Metal Slug. E a explicação para isso é que os magos treinam a vida toda para se defenderem de outras magias. E por causa disso eles acabam
esquecendo do mais básico de tudo, que é no mínimo ter uma magia com o código do colete do GTA San Andreas, pra se defender de armas de fogo comum, sabe? E esse é o modo como ele e a Maya vão agir nessa guerra. Eles vão agir nas sombras e usarem de todos os métodos para eliminarem os mestres, enquanto a Saber e a Ari vão tentar cuidar do servo. E falando nelas, as duas estavam de boa andando pela praia quando do nada sentiram a presença de um outro servo vindo de um porto ali perto. E ao que tudo indica, ele está chamando a atenção delas de propósito. Bem, é nesse porto que conhecemos praticamente todos os servos dessa quarta guerra do Santo Grau, pois todos eles acabaram sendo atraídos pela luta da Saber com o outro mestre que estava tentando chamar a atenção dela para o porto, né? Quem chega primeiramente no porto é o Eiba, juntamente com seu servo Ryder, e o espírito heróico, bem antes de citar o seu nome, já acaba entregando a sua identidade só por ter falado a sua clássica frase: "E aí, família? Bora juntar?" Sim, meus amigos, o servo da classe Ryder é ninguém menos que o antigo rei da Macedônia, o rei dos conquistadores, Alexandre o Grande. Legal. Quem também chega ali é o Ati, que vocês já sabem bem que é o Gilgamesh, não é mesmo? Mas o maior mistério dentre todos os servos continua sendo o servo da classe Berserk, que está com a aura negra ali para esconder a sua real identidade. Aí eu acabei esquecendo de falar sobre o servo que juntou todo mundo ali, que tava chamando a atenção, né? O espírito heróico da classe que morre para a própria lança. Não tem graça, cara. Ele teve uma breve luta contra a Saber, onde revelou ali seus dois fantasmas nobres. O primeiro sendo uma lança vermelha com a habilidade de perfurar magia, e o segundo sendo uma lança amarela que tinha a habilidade de causar feridas incuráveis no inimigo. E a Saber descobre esse último fantasma nobre da pior maneira, tendo um nervo do seu braço esquerdo perfurado pela lança e fazendo ela não poder lutar com as duas mãos. Mas é exatamente por ter mostrado os seus dois fantasmas nobres que a Saber finalmente descobre a real identidade daquele guerreiro. Não há dúvida. És Diromundo Odina. Vejo que reconhece a minha lenda. O cara que roubou a mulher do próprio chefe. E roubar o pai dos outros eu até entendo. Agora roubar a mulher aí é vacilo demais, viu? Tudo que existe nesse mundo pertence apenas a mim, mas a esposa dos outros, isso só vacilão pega. Espera um momento, eu só fiz uma vez e foi por amor. Lança, se isso é verdade, porque você tem uma skill chamada comedor de casado. Não é culpa minha, foi o Grau que me deu essa skill, eu juro. Decepcionante demais, Diromundo. Um cavaleiro jamais deveria ficar com a mulher do seu senhor. Não concorda, Berserk? Berserk? Ixi, fez mesmo? Enquanto os servos estão julgando o Diromundo, o Kiritos e a Maya já estão ali escondidos com as snipers à procura dos mestres dos servos para abatê-los de surpresa. Porém, no meio da sua procura, ele acaba achando algo inesperado, um servo assassin. É a partir desse momento que o nosso menino Kiritos já começa a desconfiar que talvez a igreja esteja cobertando o Kirei por algum motivo. Voltando para os nossos servos, o nosso menino Eiba acaba sendo confrontado pelo herói. Afinal de contas, o moleque acabou furtando o catalisador que o cara iria usar para invocar o Alexandre, né? Ele intimida o moleque e ameaça perguntando de quais maneiras ele desejaria morrer. E o Eiba, sendo o famoso cagão, fica cocado ali e começa a se desesperar e a chorar. Só que aí que o Alexandre vai e defende o seu mestre. Então era você para ser o meu mestre? Sim, eu sou um mestre. Pois saiba de uma coisa, você acha que meu mestre é só um magricelo? Eu concordo. Ele é um cagão do caralho? Claro que sim. Ele é um adolescente carente da porra, mas eu não tenho dúvida disso. Mas pelo menos ele não tá ficando careca. O que achou do meu discurso, garotão? Levantou seu astral? Falecer. Bem, o Gilgamesh tem um breve combate com o Berserk, e o motivo deles terem lutado é até cômico. O Gilgamesh tiltou porque o cara tava olhando pra ele, tipo, meu Deus, o Gilgamesh é um cara que, tipo, se tivesse andando no carnaval e alguém pisasse no pé dele, ele matava, sabe? E é nessa cena que conhecemos tanto o fantasma nobre do rei da Babilônia, quanto o fantasma nobre do herói louco. O fantasma nobre do Gilgamesh se chama o Portão da Babilônia, e ele consiste ali em portais dos quais o rei dos heróis pode lançar nos inimigos todos os tesouros que ele reuniu em vida. E caso vocês não saibam, Gilgamesh tem um título de rei dos heróis porque a maioria dos fantasmas nobres dos outros servos são na verdade réplica das armas que o próprio tinha no seu cofre sagrado. Já o fantasma nobre do Berserk é igualmente apelão. Na verdade, ele pode ser considerado o grande inimigo do Gilgamesh, pois o fantasma nobre do Berserk é qualquer coisa que ele toque. Simplesmente assim. Bem, o rei dos heróis acaba se retirando do campo de batalha a mando do Tokiomi, que usou até um selo de
comando para forçar ele a se retirar. E o que é um selo de comando, Matheus? Bem, menino Ban, cada mestre recebe 3 selos, e eles são praticamente a prova que você é um mestre na Guerra do Santo Grau. Você pode usar esses selos desde para trazer o seu servo instantaneamente para sua frente, tipo teleportar para sua frente, ou você pode usá-los para tipo forçar o seu servo a fazer uma coisa que ele não faria por vontade própria, sabe? E falando em selo de comando, o Erumerói também usa o seu selo no lance. Porém, não foi para que ele recuasse como Gilgamesh, mas sim que ele atacasse covardemente a Saber, já que a mesma estava lutando contra o Berserk. E o Berserk nem estava lutando contra a Saber por ordem do mestre dele, sabe? Ele simplesmente ficou incontrolável depois que olhou para ela e partiu para cima dela com tudo. Felizmente a luta é parada pelo Alexandre, que atropela o Berserk com a sua carroça de bois ali, e avisa ao Erumerói que se ele continuasse manchando a honra do Lancer daquele jeito, usando o selo de comando para fazer ele agir como um covarde, o mesmo iria se juntar com a Saber para eliminar ele da Guerra do Grau. E por causa disso, o Erumerói pede que o Lancer recue, e dessa forma a batalha no porto é finalizada sem nenhuma baixa, porém com o braço esquerdo da Saber inutilizável. Bem, vocês não sentiram falta de ninguém, não? Não tava faltando ninguém naquele porto, não? Saber, Lancer, Archer, Rider, Berserk, Assassin... Ah, o Caster, pô. Mas o nosso ancestral do Everson Zóio aí, apesar de não estar lá no porto, ainda assim ele estava assistindo a luta através do seu globo mágico. E o Caster ficou bastante interessado na luta dos espíritos heróicos ali. Quer dizer, não na luta, né? Ele ficou interessado foi na Saber. Por causa disso, ele rapidamente sai procurando por ela em todos os lugares, até que cruza com ela no meio de uma estrada. Quem és tu, homem zoiudo? Não se lembra de mim? Eu nem te conheço? Olhe para esses olhinhos lindos, você não esqueceria deles. Eu sou Arthur Apenas. Não, você é... Eu não sou a porra da Violet Evergarden, caralho. Todo dia essa porra. Mas eu ia dizer Joana Dark. Perdão. Acabei me exaltando aqui. Enquanto a Saber tenta dialogar com seu mais novo fã, o Kritos e a Maia saíram para procurar o mestre do lance. Lembra que a Saber não pode lutar usando seu braço esquerdo por causa do fantasma nobre da lança amarela lá? Então, para essa maldição ser quebrada, o Lancer precisa ser derrotado. E por isso, o Kritos localiza o prédio onde o Erumerói está hospedado ali e começa a executar um plano de eliminá-lo. Inclusive, ele não é o único que está no prédio. Sua esposa, Solai, também está acompanhando ele. Ela está servindo como uma segunda fonte de mana para o Lancer. E a atenção para esse olhar dela para o Diromundo, pois logo ele irá culminar em uma grande desgraça. Bem, não demora muito e as primeiras ações do Kiritsu chegam até o Erumerói. Um estranho incêndio começa a surgir nos andares inferiores e faz com que todos os moradores comecem a evacuar o prédio. Só que o Erumerói vê aquilo ali como uma grande piada. É melhor sairmos daqui, querido. Minha querida Solai, não há com que se preocupar. Eu usei todos os meus conhecimentos para espalhar armadilhas, fantasmas e portais para outros mundos nos andares inferiores. Como esse idiota iria me vencer? Bomba! Sim, meus amigos, o Kiritsu simplesmente botou o prédio inteiro abaixo. Com certeza o Erumerói não esperava por essa. Mas infelizmente, ele não foi o único que recebeu uma surpresa. Enquanto o Kiritsu conversava com a Maia, ela é atacada por alguém. E quem é esse alguém? Kirei, meus amigos. E é a partir daqui que as ações do nosso padre Wolverine começam a surgir com mais frequência. O Kirei não está ali porque seu pai ou o Tokiomi ordenaram. Ele está ali por pura e exclusiva vontade própria. Ué, mas ele não era um cara sem objetivo, Matheus? Ah, menino Ban, isso era o que pensávamos. Guarde bem essas ações dele, pois elas irão fazer mais sentido mais pra frente. Bem, no fim a Maia consegue fugir do padre com a ajuda do Kiritsu, e após isso o Kirei retorna para a igreja com a informação nova que seus assassinos coletaram. Eles conseguiram localizar o esconderijo do Caster. Caso vocês não saibam, essa é uma skill da classe Caster. Eles conseguem criar um domínio onde eles têm uma maior vantagem contra os outros servos. Mas ainda não é essa a informação mais forte. Os Assassin também informam que tanto o Caster quanto o seu mestre estão pouco se lixando para a Guerra do Grau. Na verdade, os dois estão cometendo atos horríveis, sequestrando crianças e dando um fim extremamente doloroso nelas. Por isso, o padre, por ser o supervisor da Guerra do Grau e aquele que deve garantir que ela ocorra da maneira mais discreta possível, o Reese coloca a cabeça do Caster e do seu mestre a prêmio, dizendo que o mestre que derrotar os dois ganhará um selo de comando extra. Mas é claro que por debaixo dos panos, o padre já combinou com Tokiomi para que ele faça o seu servo dar o último hit no boss e assim seja premiado com um selo extra. É pura safadeza isso, cara. Bem após isso, o Kirei chega no seu quarto lá na igreja e acaba recebendo um visitante inesperado, Gilgamesh. Ele confronta o Kirei dizendo que ele percebeu que ele tem
tem saído sozinho durante a noite, e as coisas que ele faz nessas saidinhas aí não tem nada a ver com as ordens do Tsukuyomi nem do seu pai. O Kirei tenta desviar o assunto, perguntando por qual motivo o herói está ali, e o Gilgamesh vem com um papo de: Kirei, você tem que aproveitar a vida. Aproveitar a vida? Você, sabe, você precisa sentir prazer. Prazer? Está tentando contaminar o coração de um homem de Deus? Não, é você nesse corpo, Satanás. O que você disse? Perdão, me exaltei. É verdade que lá no começo, quando o Kirei foi escolhido pelo Grau para ser um mestre, ele odiou a decisão do cálice com todas as forças, pois desde que nasceu, o maior inferno na vida do Kirei foi a sua busca interminável por um propósito na vida. E esse é o principal motivo dele ficar perseguindo o Kiritsu o anime inteiro. O Kirei se identifica demais com o assassino de magos, pois ambos andaram pelo mundo todo trabalhando como mercenários e assassinos, e a grande dúvida do Kirei é se, ao contrário dele, o Kiritsu já encontrou um objetivo na vida dele. É por esse motivo que o Kirei quer tanto conhecer o Kiritsu. Ele quer saber qual é o objetivo dele nessa guerra do Grau. Bem, o Kiritsu se encontra com a Airi e a Saber para discutirem ali as suas estratégias. Agora que a cabeça do caster está a prêmio e uma trégua entre todos os participantes foi decretada, novas medidas terão que ser tomadas por eles. Porém, enquanto eles estavam reunidos, olha só quem decide visitar eles pessoalmente. Opa! Ele surge nas redondezas ali do castelo, trazendo consigo um grupo de crianças, e porque ele as trouxe para caçar e eliminar cada uma delas até que a Saber apareça para ele. A Saber então é mandada para eliminar ele e recebe como aliado inesperado o nosso menino Lance. Sim, tanto ele quanto seu mestre conseguiram sobreviver à explosão feita pelo Kiritsu. E se o Lance está ali, onde está o seu mestre? É aí que está a questão. Enquanto o Erumeroi mandou o Lance para derrotar o caster, o mesmo foi até o castelo para buscar vingança pelo ataque do Kiritsu. Bem, o Erumeroi não é um mago da alta casta à toa. Ele tem como principal magia uma espécie de substância que assume ali várias formas diferentes, além de ser extremamente resistente, tanto que foi dessa forma que ele sobreviveu à explosão do prédio lá, provocada pelo Kiritsu, né? E com um escudo praticamente imperfurável, nenhuma das armas do Kiritsu consegue atingir o mago. Quer dizer, nenhuma não, pois o assassino de magos ainda não usou seu grande trunfo. O Kiritsu puxa uma arma estranha do seu bolso, aponta pro Erumeroi, e quando ele puxa o gatilho... Sim, o Kiritsu perfura a defesa quase que perfeita do Erumeroi, mas para ter feito um estrago tão grande, não podia ter sido qualquer arma. Acontece que as balas daquela arma são feitas das próprias costelas do Kiritsu. Sim, a famosa skill bala de osso. O estrago daquelas balas para um mero mortal é apenas como de um projétil comum, sabe? Como se você fosse baleado normal. Mas para um mago, é quase um falecido hit, meus amigos. E ainda que o inimigo não morra, o choque nos circuitos mágicos do mago vai ser tão grande que o mago que levar um tiro desse em cheio provavelmente nunca mais poderá usar magia. Para sorte do Erumeroi, o Kiritsu não consegue terminar de capotar ele, pois o Lance, assim que conseguiu destruir o livro do caster juntamente com a Saber, foi correndo até o mestre e por sorte conseguiu sair vazado com ele ainda vivo. Mas é agora que vem a novela. Você acha mesmo que esse cara já se lascou muito nessa série? Ah, meus amigos, é apenas o começo do drama dele. Lembra lá atrás que eu disse pra vocês guardarem essa olhadinha que a esposa dele dá pro Lance? Então, acontece que eu mostrei de maneira mais cômica, mais cedo, mas tipo, o Little Mundo realmente tem como uma de suas skills a habilidade de fazer qualquer mulher que olhar pra ele e se apaixonar automaticamente. E acontece que dependendo da situação, você pode chamar esse skill de uma habilidade ou então uma maldição. O Erumeroi acorda amarrado em uma maca ali, e quem recepciona ele é a Solai. Ela diz que ele nunca mais poderá usar magia de novo por causa do dano que ele sofreu da bala de osso, e por causa disso ela pede que ele transfira os seus selos de comando para ela, para que ela continue a guerra no seu lugar, pois talvez com o poder ilimitado do Grau ele possa recuperar os seus poderes mágicos. Mas o Erumeroi já se tocou da situação. Ele escutou os heróis falando que o Little Mundo tinha uma skill chamada Comedor de Casadas. É lógico que a mulher dele só tá querendo ser a mestra do Lance pra saber se ele consegue meter a lança dele em outros lugares além do próprio peito. Me dá a porra do selo de comando. Ele não é real, Solai. Eu sou muito melhor. Ele tem pintinha na cara. Eu posso fazer uma cirurgia pra colocar uma mulher. E a porra do cabelo que você prometeu e nunca implantou? Mas qual o problema disso, mulher? Eu já disse que não gosto de homem careca. Lance, o Erumeroi gentilmente me deixou ser sua mestra.
Enquanto uns choram em um lugar, outros bebem e festejam em outro. Pelo menos foi isso que o Ryder decidiu fazer com seus outros dois companheiros reis. Ele convida a Artúria e o Gilgamesh para juntos beberem e conversarem um pouco naquela noite. E sobre o que os três reis lendários irão conversar nessa festa aí. De acordo com Alexandre, ele quer que os três compartilhem seus desejos para com o Graal, e aquele que tiver o desejo mais digno terá o direito de ter a posse do caneco sagrado sem lutar. Ou seja, o Alexandre quer decidir a Guerra do Graal na base da bebida e da conversa, praticamente um podcast do Santo Graal. O primeiro a falar seu motivo é o Gilgamesh. Ele diz que não tem nenhum desejo para pedir ao Graal. O único motivo dele estar lutando essa guerra é porque ele considera todos os tesouros do mundo como seus. Portanto, a Guerra do Graal para ele não é nada mais do que uma tentativa de 6 ladrões de tentarem roubar um tesouro que já é seu. Já o Alexandre tem um desejo muito mais simples. Ele quer reencarnar no mundo atual. Só isso. Até o Eiba dá uma bronca nele, falando que ele tinha dito que queria conquistar o mundo novamente, que nem ele fez uma vez, né? Mas aí o rei da Macedônia corrige o seu parceiro, dizendo que ele deseja sim dominar o mundo. Porém, o único milagre que ele deseja é que o Graal dê um corpo físico para ele novamente. A conquista mundial que ele falou que desejava deve vir do seu esforço e não dado de bandeja pelo Graal, sabe? Mas é agora que vem a polêmica. A Artúria vai e revela o seu desejo. Eu desejo corrigir meus erros do passado que fizeram meu reino cair. Não parece nada demais, né? Mas isso causa um climão do caralho entre a Saber e o Alexandre. Ele mostra sua total decepção com a rainha Artúria, pois para o rei dos conquistadores, apagar o passado de um rei é uma grande blasfêmia, sabe? A discussão dos dois estava cada vez mais tensa até que um quarto servo decide dar as caras. Do nada, surge das sombras do castelo todos os servos assassins do Kirei. Eles foram enviados ali a mando do seu mestre, que foi ordenado pelo Tokiomi a tentar emboscar os mestres do Ryder e da Saber, e também ver se os inimigos ali não tem nenhuma skillzinha escondida na manga. E para o azar colossal dos assassinos, realmente tinha. Ryder fica de pé e diz que irá mostrar para Saber o que um rei de verdade é. Um forte vento começa a percorrer todo o castelo. Um raio de luz sai do corpo do Ryder e toca todos que estavam ali. Aquilo significava que o seu mais poderoso fantasma nobre havia sido ativado. Como eu já disse, os fantasmas nobres são personificações dos mitos envolvendo aquele determinado servo. E o Ryder até agora só mostrou uma carroça de boi e uma faquinha que invoca raio. Qual a primeira coisa que se passa na nossa cabeça quando ouvimos o nome Alexandre o Grande? Aquele que conquistou e acumulou nações ao seu comando. Eu Meus lembro amigos, do é exatamente Aristóteles. esse o seu fantasma nobre mais poderoso. Todos foram teleportados para um espaço imaginário único do Alexandre, para contemplarem esse poderoso fantasma nobre. O Ainion Rentaroi invoca o gigantesco exército que Alexandre o Grande juntou ao longo de suas lutas. Caraca. Todos aqueles soldados ali têm a força de um servo do Graal, e todos estão ali para marcharem juntamente com seu rei para mais uma batalha. E meus amigos, quando os Assassin veem aquela multidão vindo para cima deles, comeremos cu! Olha o demônio! Bem, o massacre foi quase anticlimático, porque os Assassin foram capotados numa facilidade tão grande que o Alexandre deve ter até se arrependido de ter gastado tanta mana num servo tão fraco. E agora, sem seus servos, o Kirei também perde seus selos de comando, tirando ele assim oficialmente da Quarta Guerra do Santo Graal. Eu não queria mesmo. Sabe o Caster? Lembra dele ainda? Então, ninguém ainda conseguiu capotar ele. Por que será, não é mesmo? De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha aí. E por causa dessa demora para capotarem ele, o cara passa de todos os limites e simplesmente summona um monstro gigante no lago de Fuyuki. E como é sempre bom ressaltar aqui, a Guerra do Graal deve ocorrer da maneira mais discreta possível. Por causa disso, o Rinsei pede reforços para a igreja na intenção de ocultar ao máximo a presença do monstro da população de Fuyuki. E os servos se dirigem até o local para eliminar o Caster antes que seu monstro machuque pessoas inocentes. Lancer, vai destruir o monstro. Mestra, fico feliz que a senhora se preocupe tanto com civis inocentes. Eles não deviam pagar pela nossa lentidão e eliminar aquela aberração. Com mais um selo de comando, imagina as coisas que posso pedir para que ele faça para mim. Bem, a Saber, Lancer e Ryder se unem para juntarem forças e destruírem aquela criatura. Porém, por mais que eles cortem os seus tentáculos, eles se regeneram numa velocidade muito grande. E o pior de tudo, o monstro também fica cada vez maior. É então que o Ryder teleporta o monstro para o seu Ainion Rentaroi
herói, pelo menos para dar tempo dos outros conseguirem pensar em uma estratégia para vencer o monstro. E é aí que a Saber revela que tem sim um fantasma nobre que pode eliminar o Caster de uma vez por todas. O único problema é que para usar ele, ela precisará dos 2 braços. E é nesse momento que o Lance, uma demonstração máxima de heroísmo, quebra o seu próprio fantasma nobre para que a Saber seja curada da sua ferida. E dessa forma, a nossa rainha Arthur enfim poderá demonstrar pra gente o seu fantasma nobre mais Excalibur? E esse fantasma nobre é a lenda da espada mais famosa dentre os heróis. Ela é a espada que inspira todos os heróis do passado, do presente e até mesmo os do futuro. E o nome do seu fantasma nobre mais poderoso é Excalibur, um fantasma nobre que lança uma rajada de energia dourada com poder imensurável, capaz de pulverizar tanto o Caster quanto o seu monstro em um imenso clarão de luz. A guerra do Grau deve ocorrer da maneira mais discreta. Confia. O monstro enfim foi derrotado. É hoje que eu faço o Lance se vestir de... Vai, faca! Sim, meus amigos, enquanto rolava a luta contra o Caster, a Maia foi até onde a Solar estava e passou a lambida no braço dela, deixando-a sem o direito de usar os selos de comando, porque agora ela está sem um braço, não é mesmo? E sequestrando ela para mais tarde executar o plano que o Kiritsu tem para eliminar o Lance de uma vez por todas. Bem, na mesma noite que o Caster foi derrotado, o Eruma Herói já foi voando para a igreja atrás dos seus selos de comando de bônus lá, né? Porque apesar da Saber ter destruído o Caster, tudo isso só foi possível porque o Lance destruiu o seu próprio fantasma nobre, né? O padre dá o selo de comando pro cara e o Eruma Herói vai lá e dá um tiro no padre. Sim, desse jeito, full gratuito. Já deu pra perceber que o Eruma Herói tá desesperado, ele não tá bem da cabeça. E falando em padre, o Kirei salvou o cara. Ai meu Deus, eu esqueci de falar que ao mesmo tempo que rolava a luta contra o Caster, o cara lutou contra o Tokiomi. Mas não se preocupe não que eu vou resumir a luta dos dois aqui pra vocês. Porém, em vez de terminar de capotar o inimigo do seu mestre, o Kirei foi lá, curou o cara e levou ele até a frente da mansão dos Matou. E por que o cara fez isso? É exatamente isso que o próprio Kirei começa a se questionar enquanto volta para a igreja. É como se por dentro ele quisesse que o caos rolasse solto nessa guerra, sabe? Pois se vocês lembram bem, o fantasma nobre do Berserk, do Karya, é a arma perfeita para bater de frente com o portão da Babilônia do Gilgamesh. Então alguma coisa dentro do Kirei tá querendo que o caos role solto pra cima do seu mestre. E quando ele finalmente chega na igreja, ele encontra o seu pai capotado no chão. Bem, enquanto o Kirei liga tristaço pra funerária, a Saber e a Ari vão até um local abandonado, onde de acordo com o Kiritsu, estão escondidos o Eruma Herói e o Lancer. As duas ali não são informadas pelo Kiritsu sobre qual é o plano dele, então já que os dois espíritos heróicos estão ali de bobeira, eles já partem para aquele famoso X1 saudável só de respeito. Porém, enquanto eles lutavam, o Eruma Herói tava ali escondidinho, curiando a luta, e quando o mestre do Lance olha pro lado, tá a porra do Kiritsu apontando a cabeça pra esposa dele, tá a porra do Kiritsu apontando a arma pra cabeça da Solai. Ele joga um pedaço de papel pro Eruma Herói e quando o mesmo lê, ele nota que aquilo é um contrato mágico. Um documento que quando assinado, suas condições jamais poderão ser quebradas. Nele dizia que caso fosse assinado pelo mestre do Lance, o Kiritsu não poderia encostar um único dedo nem nele, nem na sua esposa. O assassino de magos coloca pressão, mas o Eruma Herói reluta um pouco, pois o problema era a condição que ele teria que cumprir caso assinasse o contrato. O Eruma Herói então olha para sua esposa e apesar de ter sido torturado e quebrado por ela, ainda assim seu amor fala mais alto naquele momento. E a fim de preservar a vida dela, ele atende à condição do contrato: mandar o seu servo tirar a própria vida. Quando Diromundo crava a própria lança em seu peito, ele coloca pra fora todo o ódio e angústia que ele estava sentindo. Ele que esteve aguentando toda a humilhação do seu mestre e mesmo assim nunca deixou de querer agir da maneira mais honrosa e leal com ele, mesmo assim ele acabou sendo traído por ele. Suas últimas palavras para Saber e o Kiritsu são de que seus sonhos sejam amaldiçoados pelo Grau. E o Eruma Herói, após perceber que saiu da guerra sem vitória e sem seus poderes mágicos, pelo menos pergunta pro Kiritsu: você irá cumprir com o combinado? Sim, como dito no contrato, eu não posso machucar nem você nem sua esposa. Mas eu não disse que outra pessoa não poderia. Nossa.
Com a morte do Lança e seu mestre, além também da morte do seu maior apoiador, Tokiomi decide fazer uma proposta de aliança com a Airi e a Saber. Segundo ele, o ritual de Fuyuki foi criado para favorecer as 3 antigas famílias. E como atualmente a guerra está com apenas um estranho participando, que se referindo assim ao Eiba e o Alexandre, ele sugere que os dois lados façam uma trégua temporária até que o Raiden e seu mestre sejam eliminados. A Airi então pede como condição de que o Tokiomi remova o Kirei da Guerra do Santo Grau. Não apenas isso, que ele suma do Japão o mais rápido possível. Esse medo por ele tem motivo, pois o Kirei é um cara que ninguém consegue compreender. Todas as vezes que ele cruzou com ela, o bicho se mostrou uma máquina de matar capaz de bater de frente com Kiritsu. Então tirar ele da guerra pelo menos daria um grande alívio para a equipe da Saber. Tokiomi não vê problemas com a condição e diz que até o próximo amanhecer o Kirei já estará a caminho do aeroporto. Depois disso o Kirei vai todo rebaixado para o seu quarto para ir já ir arrumando a sua mala, e enquanto isso ele acaba sendo visitado novamente pelo Gilgamesh. Como sempre, ele está ali atentando a cabeça do Kirei, jogando pensamentos de "você tem que aproveitar a vida, Kirei". E é aí que vem a reviravolta, meus amigos. O Kirei revela que não pretendia abandonar a guerra coisa nenhuma. Ele puxa a manga da camisa e mostra todos os selos de comando que seu pai deixou para ele assim que morreu. Claro que o pai esperava que ele usasse os selos de comando para favorecer o Tokiomi. Porém, a partir de agora, o Kirei está participando da Guerra do Grau para favorecer a si mesmo. Mas aí tem um pequeno problema, né? Ao revelar isso ao Gilgamesh, ele está falando com todas as palavras que ele irá se tornar o inimigo do próprio mestre do rei dos heróis. E o que é isso? Ele quer ser fuzilado pelo portão da Babilônia ali mesmo? Mas então ele se senta ao lado do Gilgamesh e revela para ele o verdadeiro propósito da Guerra do Grau. Esse ritual foi criado para que as 3 famílias fundadoras abrissem um portal até a raiz. E o requisito para que esse ritual tenha êxito é que sejam feitos 7 sacrifícios. Nossa. Sim, 7 sacrifícios. Isso estranha um pouco o Gilgamesh, pois a proposta era que ele e o Tokiomi poderiam ter um desejo realizado pelo Grau, mas então o Kirei ilumina a cabeça dele dizendo que o seu mestre não usou seus selos de comando nele, pois no fim da guerra ele deseja usá-los para que o Gilgamesh tire a própria vida. E depois de revelar tudo isso, o Kirei vai e diz: "Então, rei dos heróis, está preparado?" Boa viagem, meu pupilo. Gostaria que seu pai estivesse aqui para agradecê-lo. Vai lá agradecer ele pessoalmente então, otário! Mas, gente... Nossa. Qual é, Tokiomi? Vem pro pau. Não esse, caralho. Então este é seu futebol da sexta-feira, Tokiomi. Cala a boca! Você estava beijando meu homem! Bem, enquanto o nosso menino Kirei começa finalmente a aproveitar a sua própria vida com seu mais novo servo, o anime nos mostra um pequeno flashback do passado do Kiritsu. E qual é a história desse menino pimposo? O pai era um mago maluco, transformou a ilha inteira onde ele vivia em zumbis do The Walking Dead. Nisso o Kiritsu capota o próprio pai, começa a viver uma vida de mercenário com uma mulher firmeza chamada Natália. Ela torra 2 costelas do moleque para transformar em bala. Cê é louco, mulher gente boa demais essa aí. Os dois trabalham como mercenários por uns bons anos. Ela acaba ficando presa em um avião repleto de vespas, que caso o avião pouse na terra, irão transformar a cidade inteira em zumbis, tipo aquele lá da ilha do pai do Kiritsu. Nisso a Natália diz: fudeu, o Kiritsu diz: tem um plano, e ela: que plano? E essa foi a linda história do Emiya Kiritsu. Background sad de Character. Nesse meio tempo, o Kirei captura a Airi e finalmente confronta ela, querendo saber a resposta da dúvida que ele mais teve no anime todo. O que diabos o Kiritsu quer pedir ao Grau? E aí a Airi revela que o desejo que o Kiritsu quer pedir ao Grau é que todas as guerras e confrontos do mundo finalmente cheguem ao fim. Em suma, a paz mundial. Ao ouvir isso, o Kirei capota a Airi, que mais tarde vira o receptáculo do Grau. Inclusive, acabei esquecendo de revelar isso mais cedo, mas a Airi é um homúnculo criado pelos Iceborne para ser o receptáculo do Grau. Então, mesmo se ela não morresse pro Kirei, seu corpo eventualmente iria se tornar o receptáculo do Grau, que também é chamado de Grau Menor. Kirei, agora irritado com o desejo do seu admirador secreto ser a paz mundial, finalmente encontra dentro de si o desejo que ele tanto lutou para achar. Se ele quer a paz, eu irei querer a guerra. Se ele quer a vida, eu irei querer a morte. Se ele quer segurar o Grau, eu irei cortar suas mãos. Estão sentindo esse cheirinho no ar? É o clímax da 4ª Guerra do Santo Grau chegando, meus amigos. E com o
fim próximo, as 3 últimas batalhas dessa guerra já estão decididas. O Aiba e Raiden nesse momento seguem até o encontro do Gilgamesh. Já a Saber se encontra em um estacionamento com o Berserk do Kari ali, e lá finalmente eles terão a sua última batalha. Além disso, o Berserk finalmente retira o seu elmo e mostra qual a sua verdadeira identidade. E por último, claro que não poderia faltar a luta final, a batalha do Emiya Kiritsu contra o Kirei Kotomine. Mas como diria o Jack, Vamos por parte. bem, o Alexandre como sempre está tomando uma pinga com o Gilgamesh antes da luta dos dois começar. Inclusive, antes da luta começar, o Alexandre tenta pela última vez usar o seu famoso "Imagina o meu exército equipado com as suas armas". Então, bora juntar? Gilgamesh nega enquanto ri, os dois dão as costas e o Alexandre usa o seu fantasma nobre. É agora, meus amigos, o exército de Alexandre o Grande cavalga ferozmente em direção ao rei da Babilônia e... Nossa. Bem, então... Ué. Porra, é essa de personagem, velho? Como é que os caras criam uma porra dessa? Sim, quando achávamos que o portão da Babilônia era o grande hack do Gilgamesh, descobrimos que na verdade é dentro dele que reside o seu fantasma nobre mais poderoso. Jardins. É a espada da ruptura. Eu até agora não entendi direito porque ela é tão OP, mas em suma, ela esbagaça tudo. Lutar contra o Gilgamesh usando ela é full perder um família. No fim, já sabendo o que irá acontecer, o Alexandre pergunta se o Aiba quer se tornar um servo dele. E com o garoto chorando e respondendo que sim, ele então o coloca no chão e diz que a ordem de seu rei é que ele viva e fale para todos sobre os últimos momentos dele naquela batalha. Depois disso, o Raiden avança sozinho para cima do Gilgamesh, até que acaba sendo parado por um outro tesouro secreto dele em formas de corrente. E por fim, acaba sendo morto com a Ea perfurando seu peito. Nossa. Detalhe que essa arma aí só é usada por Gilgamesh quando ele reconhece um oponente como digno. Então, apesar de Caraca. ser isso, o Gilgamesh meio que reconheceu o valor do rei da Macedônia, mesmo que tenha sido uma puta humilhação a luta dos dois. Inclusive, ele deixa até o Aiba vivo e reconhece tipo, a lealdade dele com o Alexandre. Como eu já disse mais cedo, a Saber está lutando contra o Berserk, que revela que é ninguém menos que Lancelot, um dos cavaleiros da Távola Redonda, a ordem de cavaleiros da própria Rainha Artúria. Sir Lancelot, o que te fez cair em tanta desgraça? Aquela porra do pessoal dizendo que eu comentei meu casal na sua foto com a sua mulher, meu rei. Bem, a Saber desfere um golpe fatal no antigo companheiro e dá um fim tanto à vida dele quanto a do seu mestre, que morre bem na frente da garotinha que ele tanto queria salvar. Bem, enquanto rolava isso, o Kiritsu e o Kirei estavam se matando numa sala toda branca. E na moral, essa cena dos dois lutando é muito foda. Há uns anos atrás, eles estavam em todos aqueles top 10 Fractic Epic Animes of Story. Os dois literalmente se esbagaçam de todas as formas, boa, porém antes que os dois terminassem seu combate, o Grau escolhe o seu vencedor. Eita. E ele é... Kiritsu, meus amigos. A Airi, agora sobre a forma de recipiente do Grau, chega até o Kiritsu e parabeniza-o. Porém, aquela ali não é a Airi que a gente conhece. Ela logo revela que na verdade é a essência do Grau, que herdou um desejo, o desejo de renascer no mundo. Sim, mas e o meu desejo? Claro, claro. Todos temos algum desejo, não é mesmo? Oi, você vai realizar meu desejo, não é? Kiritsu, seu bobo, você já sabe como realizar seu desejo. Vem cá, vamos fazer um exercício criativo aqui. Se você tem 2 barcos, um com 200 pessoas, o outro com 100, e você pode salvar um. CB, destrua o Grau aí. What? Minha mãe do céu! É muito bom porque ele terminou os vídeos, né? Que aí acho que entra a parte 2, né? Que aí deve ser outros heróis, outros personagens invocados, não sei. Mas que legal, mano, que legal, mano. Nossa, velho, parece muito, muito doido, muito interessante mesmo, né? Esse anime. Eu já sabia do Gilgamesh, eu sabia do Rei Arthur. Mas eu não sabia que tinha o Alexandre o Grande, mano. Que legal, mano, que legal mesmo. O maior imperador aí da história, né? O maior expansionista aí da história, mano. Doido, não tinha ideia que tinha ele também. Legal, mano, legal.
E ali, né, tipo, como que consegue trazer coisas dos personagens, das figuras históricas mesmo, pra dentro do universo, né, velho? Do universo ali do anime, mano. Muito, muito interessante mesmo, as batalhas fazem sentido, as escolhas deles, né? Quem eles iriam querer do seu lado, por quê, toda a motivação, cara, é muito legal. Todo o background do anime parece bem interessante, bem interessante. Essa questão eu acho muito legal de misturar as coisas do mundo real com a fantasia. É algo que me interessa bastante. Fiquei bem, bem interessado nesse anime, mano. Logo menos veremos aí. E pelo que eu vi, tem outras partes, né? Tem outras histórias aí, tal, que eu acho que cada uma deve contar uma das guerras, legal, velho. Acho que o próprio Matheus tem mais vídeos sobre. Vão reagir aí e ver quem são as outras figuras históricas. Mano, podia muito ter um filósofo, né? Ah, tem Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi filósofo também, né? O grande aluno de Aristóteles. Mas imagina um Sócrates aí no meio. Nossa, que doido, mano. Bem que podia, mano. Bem que podia. E nesse sentido, lembra até um pouco de Shumatsu, né, mano? A motivação do anime e tal. Legal, mano. Bem legal mesmo. As armas também, né? Muito legal. Confesso que me arrepio ali pra valer quando apareceu a Excalibur, a Arthurita usando e tal. Nossa, mano, arrepiante. Esse ano do anime deve ser muito legal. Fora que a animação é muito bem feita, né, mano? Esse estúdio aí, eu esqueci o nome, né? O mesmo estúdio de Kimetsu, os caras são brabo mesmo. Só não é mais brabo do que você que tá escutando isso, sabe por quê? Porque se você tá escutando isso, quer dizer que você assistiu o vídeo até o final, mano. Então você é incrível, mano. Você é incrível. Então dá aquele like pra fortalecer aí, mano. Pra ser mais incrível aí, mano. Tô correndo aí pra chegar nos 10k, mano. Me ajuda, velho. Se você não é inscrito, por favor, mano. Me ajuda aí. Me ajuda a realizar esse sonho, mano. Se inscreve aí no canal e todas as minhas redes sociais, só @ChrisJeff. Tamo junto, meu bom. Até a próxima. É nóis e fui.